Antes de começar, vamos fazer uma breve oração. Pai Celestial, mais uma vez queremos pedir que o Senhor sintonize nossos corações com a Tua verdade e que o Teu Espírito Santo nos conduza e nos guie. Em nome de Cristo, amém. Muito bem, amigos. Aqueles de vocês que têm vindo às reuniões já estão familiarizados com o tema, que é Babilônia em Ascensão. Mais uma vez, estamos falando sobre a ascensão do poder de Babilônia na Terra. Sabemos que Babilônia está espiritualmente caída. Babilônia caiu, certo? Ela se afastou espiritualmente de Deus, mas está se levantando no poder da Terra. Mas hoje, ou melhor, nesta manhã, vamos olhar para algo um pouco mais próximo de nós. Essa é a nossa mensagem e trabalho. Lemos Apocalipse 14, 1, 6. Mas é o começo de versículos 6, 7. Este é o primeiro de 3 anjos, e os adventistas do 7º dia são conhecidos pelas 3 mensagens angélicas. Amém. Amém. Isso mesmo, as 3 mensagens angélicas. O que a Bíblia diz? Diz, louvai ao Senhor, todas as nações. Louvai-o, todos os povos, pois a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Isso mesmo. Hoje de manhã estávamos falando sobre palavras, não é, irmão? Quando algo significa para sempre, quando algo significa começo. Bem, quando aqui está falando sobre para sempre, é para sempre mesmo. Significa sem começo e sem fim. Isso mesmo. É isso que significa. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É por meio disso que somos santificados. Ao lermos esta palavra, está a palavra da verdade que Deus nos deu e esta palavra permanece para sempre. Ela tem permanecido, meus amigos. Ela tem permanecido ao longo das eras, desde a criação, passando pelo dilúvio, pelo tempo de Jacó, pelo tempo de Israel, pelo tempo dos juízes, pelos dias dos reis, pelos dias do cativeiro babilônico, até o nascimento do Salvador, ao tempo da igreja primitiva e aos movimentos da reforma. Tudo isso aconteceu em poucos dias para Deus, mas para nós foram 6.000 anos de história. E durante todo esse tempo, a verdade de Deus perdurou. Amém. Amém. E nós somos parte dessa verdade. Temos o privilégio, como adventistas do 7º dia, de fazer parte dessa verdade, de fazer parte dessa longa linhagem daqueles que permaneceram fiéis, conheceram a Deus, amaram a Deus e obedeceram a Deus. A Bíblia diz, do cume das rochas eu o vejo, e das colinas eu o contemplo. Eis que este povo habitará só, e não será contado entre as nações. Isso está falando sobre o povo de Deus. Na época, está falando do povo de Deus de forma física, mas também, e muito, de forma espiritual. E isso se aplica a nós, mesmo vendo aqui pessoas de várias nações. Vocês vieram de diferentes lugares. Eu nasci na França, meu pai era croata, minha mãe era francesa. E eu moro no Canadá, então eu venho de um país diferente. Eu sou europeu oriental e ocidental, sabe? Então é como se tivesse uma guerra dentro de mim, entende? Mas de alguma forma isso trouxe paz, e minha mãe e meu pai foram pais maravilhosos. Amém. Mas nós não somos contados entre as nações. Nós não somos como qualquer outra denominação. Precisamos entender isso. Porque à medida que a Babilônia está se levantando, qual era o sistema da Babilônia? Eles absorviam tudo o resto, certo? Eles absorviam todas as nações e as educavam na filosofia babilônica. E então, mesmo que fossem de qualquer outra nação, essencialmente se tornavam babilônicos. Esse é o método da Babilônia moderna. Nós não somos contados entre as nações. Precisamos resistir à ideologia babilônica. Estamos por conta própria, sozinhos diante de Deus. E é assim que Deus quer. Agora, alguns de nós, alguns dos nossos irmãos, não gostam disso. Eles acham que é exclusivo demais. Bem, nós vamos tratar disso na apresentação desta tarde.
A Bíblia diz, ou o Espírito de Profecia diz em Testemunhos para a Igreja, volume 7, página 108, oro para que meus irmãos percebam que a mensagem do terceiro anjo significa muito para nós e que a observância do verdadeiro sábado deve ser o sinal que distingue aqueles que servem a Deus daqueles que não o servem. Que aqueles que se tornaram sonolentos e indiferentes despertem. Irmãos, é hora de despertarmos, não é mesmo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Temos uma mensagem distinta. Somos o povo denominado do Senhor para proclamar as verdades de origem celestial, a obra mais solene e sagrada já confiada a mortais, a proclamação das mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos ao nosso mundo. Irmãos, esta é a nossa mensagem e este é o nosso trabalho. É seu trabalho, é meu trabalho. Como igreja e como indivíduo, como família, como vizinho, como colega de trabalho, essa é a nossa mensagem. Este é o nosso trabalho. É isso. E nada mais deve nos desviar desse curso. Nada. A respeito da mensagem do terceiro anjo, Ellen White disse, então vi o terceiro anjo. Disse meu anjo acompanhante a respeito do terceiro anjo, terrível é a sua obra. Terrível é a sua missão. Ele é o anjo que deve separar o trigo do joio e selar ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem ocupar toda a mente, toda a atenção. Esta é uma hora solene. Estamos vivendo sob a mensagem do terceiro anjo. Estamos vivendo sob a mensagem mais solene que já veio ao mundo, e isso deve ocupar toda a nossa atenção. Isso não vai acontecer sem oposição. Você acha que o diabo vai dizer, bom, eles receberam a mensagem do terceiro anjo. Vou desistir. Vou tirar uma soneca até Jesus voltar? É isso que o diabo vai fazer? O diabo tem tirado uma soneca na sua vida? Acho que ele tem feito até sapateado na minha. Você sabe do que estou falando, de todas as formas possíveis. Eu vi que a mão forte do inimigo está voltada contra a obra de Deus. O diabo é forte? Sim, ele é forte. O diabo é inteligente? Sim, ele é inteligente. Mas ele não pode vencer nem mesmo um dos mais fracos santos de Deus, que confia totalmente no sangue do Cordeiro. E a ajuda e força de todos que amam a causa da verdade devem ser convocadas. Grande interesse deve ser demonstrado por aqueles que sustentam as mãos dos que defendem a verdade, para que, com vigilância constante, possam impedir o inimigo de entrar. Todos devem estar unidos como um só na obra. Toda energia da alma deve estar desperta, pois o que precisa ser feito deve ser feito rapidamente. Porque o fim está chegando rapidamente, amigos. Nunca vi tanta intensidade na Terra. Sim, em todas as esferas. Quer dizer, se você disser nas redes sociais, eu realmente gosto de espaguete, você vai ter uma guerra. Algo que normalmente não causaria nada, você vai ter uma guerra, porque tudo está se tornando intenso. Cada ideia está sob escrutínio. Cada pensamento, cada movimento, cada desejo, tudo. Ou você está de um lado ou do outro. Não existe mais lado neutro. Sim. E como adventistas, precisamos sair de cima do muro e proclamar a verdade. E a verdade é que Jesus está voltando e ele não salvará ninguém que se recuse a obedecer aos 10 mandamentos. Para obedecer aos 10 mandamentos, você precisa ter a fé de Jesus. E a fé de Jesus nos é dada dia após dia. Não estou falando de salvação pelas obras. Nós não somos um povo de salvação pelas obras, mas somos um povo que trabalha porque experimentou a salvação que está em Jesus Cristo. E todos devem estar unidos. Todos nós devemos estar unidos na mensagem dos 3 anjos,
Porque há elementos dentro da Igreja Adventista do sétimo dia, até mesmo nos níveis mais altos, que rejeitam essa mensagem, que não querem nada com essa mensagem. Então, qual é o nosso perigo atual? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores segundo as suas próprias concupiscências, e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Agora, de que grupo isso está falando? Isto está falando dos grupos que já estão enganados? Ou está falando sobre os grupos que sabem a verdade? Está falando daqueles que conhecem a verdade, irmãos. Está falando sobre nós. Muitos estarão em nossos púlpitos, diz Ellen White, com a tocha da falsa profecia nas mãos, acesa pela tocha infernal de Satanás. Se dúvidas e incredulidades forem acalentadas, os ministros fiéis serão afastados do povo que pensa saber tanto. Às vezes, a realidade é que se há muitos ministros infiéis, é porque Deus está julgando as pessoas. Vocês não deram ouvidos a ministros fiéis. Agora vou dar a vocês ministros infiéis e vamos ver como vocês se saem. Deus não se importa em nos dar uma surra. Claro, sim, não porque Ele nos odeia. Honestamente, o Senhor não gosta que as coisas aconteçam dessa maneira. Ele não quer fazer dessa maneira, mas forçamos sua mão, porque Israel é teimoso. Israel é teimoso. Nós somos teimosos. Eu sou teimoso. Sim, acontece. Não pergunte nada sobre isso para minha esposa. Mas essa é a realidade da situação. A realidade da situação é que Deus está tentando nos fazer unir sob a mensagem e deixar todo o resto para trás. Mas dos nossos púlpitos sairão homens, e agora mulheres, que vão pregar heresias e mentiras, e muitos serão enganados dentro da igreja. Dentro da igreja. Babilônia quer entrar. E eu vou mostrar para vocês que a Babilônia já está aqui, especialmente nesta tarde. Os dias estão se aproximando rapidamente em que haverá grande perplexidade e confusão. Todo vento de doutrina estará soprando. Aqueles que prestaram suprema homenagem à ciência, falsamente chamada assim, não serão líderes então. O que aprendemos sobre ciência ontem à noite, certo? Tecnomania, não é? Todas essas ciências estranhas e coisas que estão acontecendo. Mas ela está falando aqui sobre a ciência do pecado. Aqueles que confiaram no intelecto, no gênio, no talento, não estarão então à frente da liderança. Eles não acompanharam a luz. Aqueles que se mostraram infiéis não serão então encarregados do rebanho. Na última obra solene, poucos grandes homens estarão envolvidos. Eles são autossuficientes, independentes de Deus, e Ele não pode usá-los. Ele não pode usá-los. Eles se recusam a ser usados por Deus. O intelecto deles é grande demais. Eles querem fazer do jeito deles e é isso que está acontecendo. Essa ideologia, essa arrogância está sendo usada por Babilônia como uma cunha de entrada para invadir nossos domínios. Irmãos, não importa quantas letras venham depois do seu nome, precisamos permanecer humildes. Compare-se com Deus por um instante. O que somos nós? A Bíblia diz que somos pó. Você já viu o pó fazer algo útil? A não ser se acumular onde você não quer? Quero dizer, é isso que o pó faz, irmãos. Mas Deus pode soprar sobre esse pó e Ele pode fazê-lo viver e realizar coisas maravilhosas. E o Espírito de Deus precisa soprar sobre esses ossos secos. Amém. Amém. E Ele precisa entrar em nossos corações e precisamos nos levantar e reviver. E é isso que vai acontecer.
É isso que vai acontecer à medida que o sacudimento avança, à medida que o sacudimento se encerra. Ellen White vê o povo de Deus se levantando, totalmente armado, unido, pronto para trabalhar, e ela diz: o poder de Satanás será inútil contra eles. Mas precisamos chegar a esse ponto. Agora nós somos a igreja militante. Somos a igreja guerreando contra principados e potestades, em nossas vidas, em nossas igrejas e nos mais altos escalões da igreja adventista do sétimo dia. O que é a cobertura de Deus? Satanás está agora usando todo tipo de artifício neste tempo de selamento. Ou seja, agora é o tempo do selamento. Agora é o tempo em que estamos caminhando para o selamento, que é o firmar-se na fé de tal maneira que você não possa ser abalado. É isso que é o selamento, neste tempo de selamento, para afastar a mente do povo de Deus da verdade presente. O que é a verdade presente? As 3 mensagens angélicas e tudo o que diz respeito a elas. Tudo o que diz respeito a elas é verdade presente, o juízo, temer a Deus, a mensagem de saúde, o santuário, o estado dos mortos, a segunda vinda, a marca da besta. Tudo o que se conecta com a mensagem dos 3 anjos é verdade presente neste momento. Eu vi uma cobertura que Deus estava estendendo sobre seu povo para protegê-los no fim, no tempo de angústia, e toda alma que estivesse decidida pela verdade e fosse pura de coração, seria coberta com a cobertura do Todo-Poderoso. A verdade e a pureza são a cobertura. Ellen White diz em outro lugar: Satanás se agrada que o evangelho seja pregado. Enquanto não houver uma mudança correspondente na vida. Satanás diz: pode pregar, pregador, pregue esse evangelho, pregue essa religião antiga. E enquanto as pessoas não tiverem nenhuma mudança em suas vidas, isso agrada muito ao diabo. Porque não existe ilusão pior do que pensar que você está salvo quando, na verdade, está completamente perdido. Esse é o nosso perigo. Mas a verdade, quando purifica, e você sabe, quando a verdade purifica, dói, não é? Porque quando a verdade chega, ela vem com algo para mudar em você, algo para ajudar você a superar. E é desconfortável e é uma luta. Mas isso significa que a verdade está agindo em você, ok? Isso significa que a verdade está funcionando. Então, se você está passando por essa experiência, louvado seja o Senhor, você ainda está vivo. Amém. Amém. Você quer estar vivo. Então, como Satanás luta contra essa verdade? Agora, Satanás usa coisas diferentes. Agora, nós vimos um pouco sobre isso ontem à noite. O Espiritismo. Satanás estava agindo com grande poder para manter a mente do maior número possível de pessoas vacilante e instável quanto à verdade. Eu vi que as batidas misteriosas em Nova York e em outros lugares eram o poder de Satanás, e que essas coisas se tornariam cada vez mais comuns. Para atrair a mente do povo de Deus, se possível, para essas coisas e fazê-los duvidar dos ensinamentos e do poder do Espírito Santo. Agora, isso é muito interessante porque Satanás vai usar manifestações espiritualistas para chamar a atenção das pessoas. Porque vai ser assim? Uau! Você vai ver coisas. Eu nunca vi isso antes. Eu vi um anjo na TV aparecer do nada. Um apresentador de telejornal estava falando sobre uma barraca de limonada. Essas crianças decidem montar e, de repente, aparece um anjo. Coisas assim vão acontecer e isso vai chamar atenção. E vamos pensar o que disseram. E está indo. Essa curiosidade vai nos atrair. Vamos ter cuidado. Eles vão causar dúvida, certo? Dúvida? A Bíblia realmente disse? Minha tia está realmente morta? Porque ela veio até mim ontem à noite, certo? Ela acabou de chegar na minha mesa. Fizemos uma refeição, certo? Dúvida, Satanás vai tentar causar dúvida. E, novamente, falamos sobre o espiritismo moderno, essa espiritualidade que está presente agora e que está sendo incorporada à tecnologia e à fusão dessas duas coisas atualmente. Ellen White disse algo muito interessante.
Ela disse: eu vi que Satanás estava agindo por meio de agentes de várias maneiras. Primeiros Escritos, página 34. Agora, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia começava a se formar com ideias adventistas e a teologia a se consolidar, após 1844, algumas coisas acontecendo antes e depois causariam confusão. Quais eram algumas dessas coisas? Bem, havia o comunismo em 1848. Foi quando o Manifesto Comunista foi escrito. Depois veio o darwinismo, com a origem das espécies em 1859, o voto e o sufrágio em 1854. Havia o mormonismo na década de 1830. Havia o mesmerismo, que foi um precursor da psicologia em 1810. Havia as testemunhas de Jeová em 1870. Havia o espiritismo e as irmãs Fox em 1848. Cada uma dessas coisas tinha uma ideologia e filosofia particular que era diretamente oposta à mensagem dos três anjos. Então, Satanás ainda está usando essas coisas hoje em dia. Elas estão em uma forma diferente. Podemos chamá-las de algo diferente agora, mas elas ainda estão aqui e ainda estão sendo usadas. Elas estão nos seus filmes e séries populares. Elas estão no seu entretenimento popular. Elas estão nos seus tópicos de discussão e na mídia, certo? O mundo está sendo inundado por essas ideologias anticristãs, e elas são completamente contrárias à mensagem dos três anjos. Então, o que Satanás está tentando esconder? Com o surgimento do século XIX, houve um despertar espontâneo em vários continentes de ambos os hemisférios. Isso se concentrou na recuperação da expectativa perdida do segundo advento de Cristo, baseada nas previsões dos mesmos profetas. Isto vem do despertar da esperança do advento por A.G. Daniels, página 250. A.G. Daniels era presidente de uma conferência geral, portanto adventista, e ele escreveu isso. Então ele estava dizendo que antes de 1844 não havia muita ideologia da segunda vinda e coisas dessa natureza. Mas como William Miller estava pregando, à medida que essas pessoas pregavam, aquela expectativa, a segunda vinda, o foco em Cristo, isso começou a ressurgir. Satanás não queria que as pessoas fossem assim ou pensassem sobre isso. Satanás não quer que você seja feliz e pense sobre a segunda vinda. Ele quer que você seja feliz aqui mesmo. Ele quer que você esteja focado aqui mesmo. Ele quer que você fique bem acomodado aqui, bem sonolento, bem cansado e totalmente alheio ao fato de que Jesus está voltando, e Jesus está voltando em breve. Na página 355 de O Grande Conflito, diz que um grande despertamento religioso sob a proclamação da breve vinda de Cristo é predito na profecia da mensagem do primeiro anjo de Apocalipse 14. E nós estamos vivendo essa mensagem. Estamos vivendo tempos emocionantes. Eu estou animado. Tenho que ser honesto, estou muito animado. É assustador. Sim, algumas das coisas que estão acontecendo são assustadoras. Algumas das ameaças do que está acontecendo podem ser assustadoras. Mas eu também estou muito animado. Estou animado porque sei que Jesus está voltando em breve. E Jesus disse, quando virdes estas coisas, ele disse, levantai os olhos, porque a vossa redenção está próxima. Miller e as mensagens do primeiro e do segundo anjo. No movimento millerita, aqueles que lidavam com as três mensagens angélicas seguiam a liderança de William Miller, que acreditava que o primeiro anjo era um símbolo do movimento adventista e de sua mensagem. Quando as igrejas responderam à proclamação millerita do segundo advento expulsando membros e ministros adventistas, Faris Sfin começou, no verão de 1843, a acrescentar a mensagem da hora do juízo, o chamado do segundo anjo, Babilônia caiu. De passagem semelhante, Apocalipse 18h04, sai dela, povo meu. Mensagem atingiu clímax movimento sétimo mês. Verão-outono 1844. O que acontecendo época? Comunismo, coisas acontecendo. Havia essa mensagem especial, Jesus está voltando. Prepare-se,
Ele está vindo. Eles foram até ao tempo e às profecias de tempo. Eles entenderam que em 22 de outubro de 1844, o santuário seria purificado. Agora nós sabemos que eles erraram o evento. Nós sabemos disso como adventistas do sétimo dia, mas eles acertaram o tempo. E aquela mensagem não era uma mensagem de erro. Deus escondeu essa verdade por um motivo. Porque à medida que essa mensagem era proclamada, enquanto as pessoas se animavam e se sentiam convencidas, junto com elas vieram alguns daqueles que estavam ali apenas pela empolgação, propósito ou interesse. E quando Jesus não veio, aqueles que não eram verdadeiros se afastaram, mas os verdadeiros permaneceram. Os verdadeiros permaneceram. Mas, curiosamente, o terceiro anjo mau era mencionado pelos milhares que estavam transmitindo o que acreditavam ser a mensagem do juízo do céu para a terra naquele tempo. Só depois de 1844 é que o papel do terceiro anjo começou a despertar a consciência de um grupo de adventistas sabatistas. Assim, a mensagem tríplice do trio celestial, as três mensagens angélicas às quais ela se refere, alcançou seu lugar culminante nas décadas que se seguiram, no movimento adventista do sétimo dia, no século XIX. Movimento adventista do sétimo dia. Você está aqui. Você está aqui porque faz parte dessa longa linhagem, desde a criação até agora, da marcha da verdade presente. É isso que você é. Você não é apenas mais um entre o povo. Você não é apenas mais um entre as nações. Você não é apenas mais um entre as denominações. Nós somos um povo adventista único. Nós guardamos o sábado. Nós conhecemos a verdade. E isso é algo que nunca devemos esquecer, não por orgulho, mas por gratidão, pois Deus nos fez seu povo especial e deveríamos ser o povo mais feliz de todos. Eu sei que às vezes podemos, sabe, ficar desanimados, não é? Seus joelhos estão fraquejando. Os membros estão tremendo. Isso é porque Satanás nos odeia, sabe? Ele odeia o que sabemos. Satanás, como lemos esta manhã, Satanás queria sentar-se no trono de Deus. Ele nunca vai conseguir. Mas adivinha quem vai conseguir? Você. Você vai se sentar nesse trono. Ah, isso corrói. Isso deve corroer o diabo. Saber que você, um pecador, um ser humano fraco, que entrega a sua vida a Deus, vai se sentar no trono onde ele deveria estar sentado. Ah, isso deve apertar o nariz dele. Bem, eu digo, louvado seja o Senhor por isso. Ele merece mesmo um bom aperto. Irmãos, esse é o seu privilégio. Ele é um péssimo perdedor. Ele é um perdedor muito amargo e vai perder amargamente. Sabe, a descrição da destruição dele é bastante assustadora quando você lê, e lê as coisas que Ellen White diz. Ela diz que, mesmo depois de todos os anjos terminarem de queimar, ele ainda vai durar muito mais tempo. Ele fez muita maldade. Ele era o mais próximo de Deus de toda a criação, e será o que vai queimar por mais tempo. E eu não sinto pena, não sinto mesmo. Há tanta maldade que o mundo já experimentou. E o pior de tudo é o quanto custou para Jesus Cristo nos salvar. O quanto Jesus sofreu no Getsêmani. O quanto Jesus sofreu dia após dia, só tentando ser, só tentando ir de um lugar para outro. Os danielitas o perseguindo, os fariseus o odiando, os doutores da lei tentando pegá-lo em contradição, os escribas fazendo perguntas para ver se não conseguiam pegá-lo, tirar algo dele e mandar para a mídia, e espalhar, sabe, no livro de Jerusalém. Ah, você ouviu o que Jesus disse e fazer um grande cancelamento. É a mesma coisa. Estamos vivendo na mesma época. Você entende?
Eu estava conversando com um ancião hoje de manhã. Estamos vivendo na mesma época que nos dias de Cristo, a intensidade, o ódio pela verdade, e agora precisamos nos posicionar. Somos um povo denominado adventista do sétimo dia, e não devemos misturar nossa verdade nem diluí-la para agradar ninguém, porque Deus a entregou a nós. E mesmo que isso pise no calo de algumas pessoas, é assim que tem que ser. É melhor ferir um ser humano, é melhor ferir sua opinião, do que negar Jesus Cristo. Amém. Amigos, esta é a nossa mensagem e este é o nosso trabalho. A mensagem dos primeiros anjos, William Miller, 1831. Uma pregação mundial do Evangelho eterno no contexto do julgamento final, um chamado para temer a Deus e dar glória e adoração a Ele como Criador. A mensagem do segundo anjo, os adventistas milleritas em 1843, 1844, a queda da Babilônia. A mensagem do terceiro anjo. É aqui que realmente entramos. Igreja Adventista do Sétimo Dia, o aviso final contra receber a marca da besta, declarando que somente aqueles que guardam os 10 mandamentos de Deus, especialmente o quarto mandamento, o mandamento do sábado, e têm a fé de Jesus, podem vencê-la. Esta é a nossa mensagem. Este é o nosso trabalho. A própria mensagem esclarece quanto ao tempo em que esse movimento deve acontecer. É declarado ser parte do Evangelho eterno e anuncia a abertura do juízo. A mensagem de salvação foi pregada em todas as épocas, mas esta mensagem é uma parte do Evangelho que só poderia ser proclamada nos últimos dias. Pois somente então seria verdade que chegou a hora do juízo de Deus. É uma mensagem única. Nós não temos um. Você não pode ir à Igreja Batista, ou à Igreja Metodista, ou à Igreja Católica, ou a uma mesquita muçulmana. Você não pode ir a lugar nenhum e ouvir essa mensagem. Você não vai ouvi-la. Isso só acontece aqui. As mensagens dos três anjos não são o protestantismo tradicional reembalado. Não são. Eu sei que alguns dos nossos estudiosos e ministros ensinam e acreditam nisso, mas não é verdade. O que o Espírito de Profecia diz a respeito da mensagem dos três anjos? Ela diz que nenhuma mensagem como essa jamais foi dada em épocas passadas. Paulo não a pregou. Ele apontou para seus irmãos o então distante futuro para a vinda do Senhor. Os reformadores não a proclamaram. Martinho Lutero colocou um juízo cerca de 300 anos à frente do seu tempo, mas desde 1798. E o que é 1798? O que aconteceu então? A ferida moral, a ferida mortal ao papado. Amém. Desde 1798, o livro de Daniel foi deslacrado. O conhecimento das profecias aumentou e muitos têm proclamado a solene mensagem do juízo próximo. A Bíblia diz que eles, sem nós, não podem ser aperfeiçoados. Isso está em Hebreus. Nós somos a pedra de coroa, se posso colocar dessa forma, da verdade de Deus. Obrigado. Hebreus 11. Deus vai fazer de nós um povo que vai permanecer firme em meio às últimas tentações do mundo, às maiores destruições, aos abalos mais insanos, às doenças mais estranhas, às manifestações mais bizarras do poder do Espiritismo. Essa é a nossa mensagem. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso destino em Cristo. Nunca deixe ninguém te dizer o contrário. Se disserem que devemos fazer parte de alguns grupos ecumênicos, nós vamos tratar disso esta tarde. Eles estão mentindo, porque não temos nada a ver com eles. Não estou dizendo que não devemos ser amigos das pessoas. Existe uma diferença entre ser amigo das pessoas e sentar-se à mesa dos pecadores. É uma grande diferença, irmãos. Então, quem são os três anjos? Vocês querem saber quem eles são? Eu tirei uma foto deles. Vocês querem ver? Quem são essas pessoas?
Vocês deveriam reconhecer alguns deles. Os 3 anjos de Apocalipse 14 representam o povo. É você. É você que aceita a luz das mensagens de Deus e vai adiante como seu agente para proclamar o alerta por toda a extensão da terra. Nada deve ser permitido para impedir esse trabalho. Esse é o trabalho mais importante para este tempo. Ele deve ser tão abrangente quanto a eternidade. O amor que Jesus manifestou pela alma dos homens no sacrifício que fez para a redenção deles vai motivar todos os seus seguidores. Vocês são os 3 anjos. A mensagem deve viver no seu coração e se refletir no seu trabalho. Você deve trabalhar. Deus quer colocar você para trabalhar. Não estou aqui para dizer qual é esse trabalho. Eu não sei. Eu não conheço o seu coração. Eu não sou Jesus. Eu não quero esse trabalho. Vem com dor e sofrimento demais. Mas o Senhor é misericordioso e bondoso, e Ele tem um trabalho para cada um de vocês. Há algo que Deus quer que você faça. E eu peço que você descubra o que é. Você vai se comprometer a encontrar o trabalho que Deus quer que você faça? Você vai se comprometer a encontrar o trabalho que Deus quer que faça? Amém. Amém. Pergunte a Ele. Rezar. Procure-o. Como agimos como anjos, irmãos? Cristo aceita, com muita alegria, toda ação humana que lhe é entregue. É você, esse sou eu. Ele une o humano ao divino. Pense no que isso significa. Aqui estamos nós, pobres, de moral pecaminosa, míopes, fracos, rabugentos. Você sabe, às vezes com raiva, cegos, mas Ele nos une a si mesmo para que nos dê seu amor, sua ternura. E enquanto somos ternos, e enquanto somos misericordiosos, também somos ousados como um leão. Somos sábios como a serpente. Somos inofensivos como a pomba. Isso vai convencer o mundo de que você esteve com Jesus. Ele une o humano ao divino para que possa comunicar ao mundo os mistérios do amor encarnado. Irmãos, vocês têm que falar, têm que orar e têm que cantar. E estamos fazendo isso hoje. Amém. Amém. Encha o mundo com a mensagem da sua verdade e continue avançando para as regiões além. E eu vi outro anjo. Voa pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Amém. Amigos, se vocês têm gostado dessas apresentações, se têm sido abençoados por essas coisas, quero agradecer pelo apoio que já recebemos. Vocês têm sido muito generosos. Quero agradecer muito a vocês. Se quiserem saber mais sobre o meu ministério e sobre o que estamos fazendo no Prophet from Prophets, podem acessar nosso site. Também estamos no YouTube, Humble Odyssey. Lembrem-se, vocês são os anjos. Deus quer agir através de vocês. O Espírito Santo vai capacitar vocês com pensamentos. Vou contar uma história rápida. Tudo bem? Vocês têm 2 minutos para me dar? Ok, é bem rápido. Na semana passada, fui caminhar em um parque perto da nossa casa. E enquanto eu caminhava, era na Páscoa. Eu estava passando por uma senhora mais velha e ela me disse Feliz Páscoa. Não costumo comemorar a Páscoa, então disse obrigado, Deus te abençoe. Ela disse, que gentileza. Ela perguntou, você é cristão? Eu disse, sou. Ela disse, sou menonita, frequento a igreja menonita, conversamos. Ela morava num parque de trailers em Daroz, onde eu também morei.
Ela morava lá com um filho que eu conhecia. Tivemos uma conversa rápida. Antes de irmos, ela perguntou: posso te dar um abraço? E eu disse: claro. Ela pediu um conselho sobre algo, e eu dei. Indo embora, pensei: espera aí, tenho cartões no bolso. E eu disse: olha, por que você não fica com isso? Esse é o meu ministério. Ela perguntou: o que você faz? Eu disse: bom, eu tenho um ministério de alcance online, então dá uma olhada e depois me diz o que achou. Deus tem um encontro marcado para você. Amém. Nós somos dos anjos.